E aí nós partimos então na semana passada, fazendo um diagnóstico, a partir do texto de Provérbios 4, 23, quando Salomão diz: acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarda o seu coração. E aí nós falamos sobre isso, e nesse momento de fazer um autodiagnóstico, nós notamos que a principal comorbidade deste tempo do nosso coração foi descobrir uma geração que não tem raízes profundas. Uma geração que cresce, que levanta a mão no templo, que adora ao Senhor, que tem um linguajar espiritual, mas nesse processo, quando ficou sem os encontros presenciais, se viu perdida. Por quê? Porque não sabia se autoalimentar das Escrituras. Aí nós falamos sobre as 3 vitaminas que estavam em falta. Quais eram as 3 vitaminas que estavam em falta? Nós falamos sobre a vitamina O, e aí todo mundo ficou perguntando: pastor, que vitamina é essa? Oração, O de oração. E aí nós falamos sobre a vitamina P, P de palavra. A gente viu que para vencer as comorbidades, para vencer o Covid, a gente precisa estar com o nosso coração e principalmente com a nossa imunidade alta. E aí nós falamos de 3 vitaminas para estar com a imunidade espiritual bem elevada. Quais são elas, Léo? O, P e U. Oração, palavra e unidade. Aí semana passada nós focamos bastante na vitamina O e na vitamina P. Oração e palavra. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, e nós vimos que quando nós estamos com a nossa vida de oração, uma vida baseada na palavra, nós então conseguimos vencer a ansiedade. Até falei sobre isso. Nós não devemos, e nenhum de nós podemos dizer que não ficamos ansiosos. Quem não ficou ansioso nessa quarentena aí, atire a primeira pedra. Todos nós ficamos ansiosos. A diferença é ser dominado pela ansiedade. Tem uma grande diferença aí. Uma coisa é em algum momento você está ansioso, outra coisa é você ser dominado pela ansiedade. E a palavra de Deus diz para nós: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Falamos sobre o medo, que é algo semelhante. Não é que a gente não tenha medo, o que nós não podemos é ser dominados pelo medo. Léo, é muito importante a gente ter medo, senão a gente pegaria um carro, né, Rafa? E a gente ia querer zerar o velocímetro dele lá, não ia? O que não nos faz fazer isso? Primeiro, o respeito às normas, às leis, mas também a consciência e o medo, porque a gente sabe que algo pode acontecer. Então, em alguns momentos, o medo é positivo. É a criança, Cacá, que quando toma um choque, ela vai passar assim perto da tomada, ela passa toda ressabiada. Por quê? Porque ela está com medo. Então, o medo, nesse caso, ele é positivo. Agora, o medo não pode nos dominar, é diferente. E aí nós aprendemos, então, também tomar cuidado com as tentações. Estou fazendo esse resumo porque talvez você chegou aqui hoje e entrou agora neste momento conosco. Qual seria então, além da ausência de raízes profundas, a segunda maior comorbidade que o Covid está revelando? Qual seria, Rafa? Quando a gente pensa sobre isso, qual seria, irmão Edson, esta segunda maior comorbidade que esse tempo de pandemia está nos revelando, irmão Josimar? Qual seria, Brunão? Sabe qual é, Bruno? É a ausência de compromisso. Se tem uma coisa que a pandemia está esclarecendo, é se de fato nós estamos ou não compromissados com o Senhor e com a sua igreja.
principalmente com a vitamina U, de unidade com o povo de Deus, com a igreja, com o corpo de Cristo. E é por isso que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23. Porque diante desse tempo de pandemia, nós estamos vivendo um momento muito interessante. E durante esta semana eu estava vendo algumas reportagens que me chamaram muita atenção. E uma delas foi de um jornal de um estado brasileiro, que estava fazendo a seguinte afirmativa: o Covid está crescendo, fruto das igrejas. Essa é uma falácia. Isso não é verdade. Essa não é uma realidade. Quando a gente fala de vitamina de unidade, nós falamos de raízes profundas, ausência de raízes profundas e agora ausência de compromisso. Falamos do compromisso com Deus, mas eu queria hoje falar um pouquinho dessa questão de compromisso com a igreja. Não estou falando compromisso com o templo, mas com o corpo de Cristo. E comecei a falar dessa falácia que está sendo pregada. Por quê? Porque nós estamos caminhando para um retorno presencial, nós estamos caminhando para um recomeço, e muitas pessoas talvez podem não voltar. Sabia, Rafa? E sabe qual vai ser a nossa maior desculpa? Eu não estou dizendo você que talvez esteja no grupo de risco, eu não estou dizendo você que tem uma comorbidade, eu não estou dizendo você que está impedido de voltar, mas eu estou dizendo você que tem todas as condições de estar, pode não querer estar. Por quê? Ainda vai ter uma boa desculpa. Não, eu estou com medo do vírus. Não, eu estou com medo da contaminação. Vão ter muitas pessoas. Na verdade, tem algumas pessoas achando que a vida com Cristo agora vai poder ser deste formato aqui, ó. Eu de cá, você de lá. Quero lhe dizer uma coisa. Nós estamos usando toda essa tecnologia e é uma bênção. Mas a igreja de Jesus, ela precisa estar juntas. Nós precisamos conviver. Nós precisamos conviver uns com os outros. Nós precisamos nos relacionar. Sabe por quê? Tem muita gente achando que agora vai poder caminhar sozinho. E eu já quero começar a partilhar você nesta noite. Se o seu compromisso com a igreja de Jesus não estiver muito bem fundamentado e você achar que poderá andar sozinho, eu quero te lembrar uma coisa: ovelha que anda só está correndo muito perigo. Se tem um bichinho precioso que não foi feito para andar sozinho, foi a ovelha, Rafa. Ela se torna uma presa fácil para o lobo. E o Covid está nos mostrando, e tem muita gente achando que daqui para frente poderá caminhar sozinha. Agora a igreja é o culto na TV, eu ligo aqui, e aí eu vou participar aqui do culto, assisto o culto, isso é uma bênção, nós vamos continuar transmitindo, nós vamos continuar expressando, usando todo esse processo para a glória de Deus, mas eu quero dizer para você que a igreja de Jesus, ela não é essa. Sabe por quê? Porque a igreja somos nós, também não é esse templo aqui não, mas nós como pessoas somos seres relacionais, que carecemos de abraço, de contato, carecemos de relacionamento, carecemos de estar perto um do outro, e às vezes nessa pós-modernidade, nós estamos sendo convencidos pelo pensamento pós-moderno e mundano, que a melhor coisa é ficar sozinho. Ah não, você anda sozinho, você permanece, você vai se relacionar para quê? Você vai se machucar. E aí esse modelo aqui de ficar em casa, uma coisa é a necessidade, outra coisa é escolher esta forma. Tem uma diferença muito grande. E o perigo é a gente começar a gostar e querer escolher, Carol. Escolher por quê? Porque é um momento em que eu entro, me alimento da palavra, sou abençoado, glória a Deus por isso. E se eu não gostar, eu até mudo de canal, mudo aqui, vou para uma outra live. Porque agora, eu passei a ser o ator principal, o controle está na minha mão. Quero te dizer que isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é aquela que aprende
um com o outro mesmo com as suas falhas. É aquela que aprende a conviver um com o outro. E aí, por que nós falamos que aqui na Hope é um lugar de recomeços? Sabe por quê? Porque aqui é um lugar de pessoas cheias de falhas, e a começar de mim, eu e você. E nós aprendemos na caminhada, nós vamos sendo transformados no caminho, juntos. Mas às vezes nesse tempo todo, Satanás pode querer nos convencer que eu posso caminhar sozinho. Nesta noite eu quero lhe dizer: ovelha que anda sozinha está correndo perigo. Pastor, eu não estou sozinho, eu estou aqui de casa. Ok, uma coisa é a necessidade, mas daqui a pouco vai passar. Quando tudo passar, você está desejoso de estar com seus irmãos? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? E nós estamos tendo essa conversa bem franca aqui, com os irmãos que estão aqui conosco e você que está em casa. Mês de abril, logo que passou a pandemia, a CNN apresentou uma pesquisa muito interessante, Rafa, que dizia o seguinte: quando puder voltar, qual vai ser o primeiro lugar que você quer ir? Ganhou de disparada, sabe o quê? A igreja e templos religiosos. Interessante isso. Só que em grandes partes do Brasil já permitiram a volta. E muitos templos continuam vazios. Sabe por quê? Não é somente a comorbidade. É porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos acostumar em achar que podemos andar sozinhos. Nós vamos achar que nós podemos andar desta maneira. Nós vamos achar que nós podemos caminhar desse jeito. Ah, agora é a transmissão online, eu recarrego as baterias. Olha, isso aqui é uma bênção, mas nós não podemos viver a partir só disso. Nós precisamos estar uns com os outros. E é por isso que eu quero convidar você hoje a gente gastar um tempo em Hebreus capítulo 10. Porque esse texto tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. Apeguemo-nos, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23. Apeguemo-nos com a firmeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Vou repetir. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir-nos com a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 23. Estou com algumas versões aqui. Almeida Corrigida Fiel diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Quando a gente olha, irmão Marcos, para o contexto de Hebreus, era um contexto muito desafiador, Rafa. Às vezes a gente pega esse texto aqui, esse texto às vezes ele é usado muito fora do contexto, quando diz assim: olha, não deixe de reunir como igreja. Não deixe de reunir. Mas por que o escritor aos Hebreus disse isso? Qual foi a sua motivação? Por que a gente precisa entender a palavra à luz do seu contexto, para a gente compreender o texto e não usar um texto para pretexto? E é por isso que eu incentivo você, esteja com a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo, confira se o que o pastor está pregando está nas Escrituras. Veja se está aí. O que estava acontecendo aqui, Lucas? Segundo uma grande parte dos teólogos, e dentre eles Dr. Charles Stanley, afirma que a carta aos Hebreus ela foi escrita por volta do ano 70. O que acontece no ano 70 na história? Nós temos a destruição do templo em Jerusalém. E é muito provável que a carta aos Hebreus ela foi escrita antes da destruição do templo. Dr. Charles Stanley fala sobre isso de uma maneira muito preciosa. E
Porque antes, que se de fato o templo já tivesse sido destruído, o autor iria mencionar. Porque foi um acontecimento que mexe com a estrutura, principalmente da religião judaica. É bom nós recordarmos, irmãos, você que está conosco aqui, você que está nos assistindo, que muitos judeus tinham reconhecido a Jesus como Messias. Eles tinham reconhecido Cristo, e então ao reconhecer a Jesus como Messias, passaram a professar uma nova fé. Fruto dessa nova fé professada, Ana Vitória, eles começaram a ser perseguidos. Um exemplo disso é o que Paulo estava fazendo. Quando Paulo pede autorização para ir a Damasco, o que Paulo estava? Quem Paulo estava querendo buscar? Justamente aqueles que passaram a seguir o Cristo. Mas a caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, e ele tem a sua vida transformada. Mas se tornou comum agora perseguir, principalmente judeus que começaram a professar a fé em Cristo. E muitos desses irmãos, em virtude da perseguição, Rafa, em virtude daquele momento desafiador, Léo, eles começaram a ter a sua fé abalada. E muitos começaram até a desistir da fé. É por isso que quando você lê Hebreus, você vai chegar no capítulo 6, você vai ter lá sobre a queda dos iluminados, você vai ter sobre a apostasia, você vai ter sobre uma série de coisas relacionadas ao abandono da fé. Hebreus, então, a carta aos Hebreus é uma carta escrita aos judeus convertidos agora ao cristianismo, para fortalecer a fé desses irmãos, no meio da perseguição, no meio da provação. E então o escritor aos Hebreus, que provavelmente não foi Paulo, quase ninguém defende isso, a grande maioria da defesa está em Apolo, alguns mencionam Barnabé, outros Lucas, mas Hebreus é uma apresentação preciosa da pessoa de Jesus. E o que Hebreus nos apresenta? É por isso que o texto começa dizendo: outrora havia Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas, hoje Ele nos fala pelo Filho. Hebreus é um livro que apresenta Jesus. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus estava mostrando àqueles irmãos, Gabriel, que Jesus era infinitamente superior à lei, a todo o arcabouço religioso de Israel, a antiga aliança, as formas, e que pelo fato de Jesus ser superior a tudo isso, valeria a pena continuar acreditando, mesmo diante das perseguições. Então depois quero desafiar você a ler toda a carta aos Hebreus dentro dessa perspectiva. O que o escritor estava ensinando? Olha, você está sendo perseguido? Está, mas não vale a pena voltar àquela antiga prática não, porque nós não somos salvos pelas obras da lei. Agora nós temos um supremo sacerdote que morreu em nosso lugar, e esta morte expiatória, ela foi uma única vez, e ela vale agora para todos os tempos. Aí a carta foi dividida como? Os primeiros 10 capítulos, falando sobre isso, apresentando Jesus. O capítulo 11 e 12 é um apelo para que os cristãos sejam perseverantes. Eu vou pregar sobre esses 2 capítulos nos próximos 2 domingos. E depois ele fala sobre as exortações finais. Hebreus está mostrando que Jesus era superior a tudo isso. Jesus era superior ao sacerdócio araônico. Jesus era superior a Moisés, porque ele criou Moisés, ele capacitou Moisés. Jesus era superior aos anjos, porque os anjos o adoram. Querido, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela vem a pessoa de Jesus. É por ele e para ele são todas as coisas. Agora o que acontece? Se você está aí no capítulo 12, é por isso, você está no 10, mas é por isso que o 12 diz assim: lembre-se, ou portanto, depois dele falar até o 10, o 11 e o 12, ele vai chegar e dizer: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Por isso que a gente vai ficar no capítulo 10, e eu quero que você entenda o capítulo 10, para a gente entender sobre essa questão de compromisso com o corpo, porque aqui está falando sobre isso. O capítulo 10 é uma demonstração que o sacrifício de Cristo é suficiente e é único, e é para sempre.
É por isso que nos versículos de 1 a 18, se você está aí com o capítulo 10 de Hebreus, o escritor vai começar dizendo que foi por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre, e todos são santificados, e o Espírito Santo também que testifica a esse respeito. Ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em suas mentes, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades jamais me lembrarei. Onde estas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Por que os primeiros 18 versículos, a ênfase é essa, Lucas? Porque se o escritor está escrevendo a judeus que agora são cristãos, qual era a prática da religião judaica para perdão? Ir de tempos em tempos ao templo e oferecer o quê? Um sacrifício. Cada um de acordo com as suas posses, as suas condições, de tempos em tempos ia ao templo e oferecia o cordeiro àqueles que podiam. E a medida sacrificial era de acordo com a realidade de cada um. Isso já é lindo. O Antigo Testamento sempre aponta para Jesus, porque vai nos mostrar que desde o início a salvação era para todos, o perdão era para todos. É por isso que quem não podia apresentar um cordeiro ia apresentar o que ele podia apresentar, a sua realidade. Só que ele tinha que voltar lá. Aí agora o escritor aos Hebreus está dizendo que esse sacrifício foi feito apenas uma vez e que ele valeria para sempre. Eles não iam precisar voltar para apresentar um novo sacrifício. Aí ele diz: dos seus pecados eu não me lembrarei. Versículos de 14 a 18. Só que quando chega no 19, eles são lembrados que agora eles estão vivendo um novo momento, Rafa. Agora, como igreja, eles estavam vivendo um novo tempo. Aí ele diz assim: portanto, irmãos, eu tenho plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu no meio do céu. Isto é o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos e nos purificados de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados em água pura. Olha o que o escritor estava dizendo, Lucas, que agora, aquele lugar que antes só o sacerdote entrava, Rafa, que tinha um véu, depois que Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, o véu se rasgou. Aí ele vai dizer agora, verso 19, que todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. E ele nos apresenta um novo e vivo caminho, Lucas. Aí ele estava mostrando aqueles irmãos que estavam vivendo a opressão, que eles agora tinham algo muito superior do que a apresentação de um sacrifício que teria que ser recorrente. Não, agora um único homem chamado Jesus veio, morreu, derramou o seu sangue na cruz como um sacrifício eterno, um único sacrifício que apagou todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, e quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, os nossos pecados jamais serão lembrados. Aleluia! Aí ele vem falando isso para os irmãos, que ele está conosco, que eles não estão sozinhos. Só que ele chega no versículo 23. Aí a partir do 23, ele fala a igreja, ele está falando da igreja, mas agora ele fala ao corpo. Aí ele vai dizer assim: irmão Josimar, meus irmãos, eu fico pensando nesse escritor aqui, o escritor aos Hebreus, mas eu fico pensando ele, irmão Edson, escrevendo isso aqui. Os irmãos sabem, eu sou lá da roça. Quem é da roça gosta de ficar pensando assim, as imagens, as histórias. Sabia, Stephanie? A gente que vem lá da roça, só viu televisão depois de grande, só ouvia rádio, né? Aí a gente ficava ouvindo aquelas histórias assim, imaginando, né? Aí eu fico imaginando, Léo, esse escritor aqui dizendo, virando para aqueles irmãos e dizendo assim: meus irmãos, vamos nos apegar com firmeza. Olha como é que o texto agora faz todo sentido. Vamos nos apegar com firmeza
a esperança que nós professamos. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu, irmão Josimar, é fiel. Léo, ele estava dizendo assim, olha, a coisa está arrochada, nós estamos sendo perseguidos, o Covid está aí dizimando, a luta está grande, mas vamos nos apegar com esperança, porque aquele que nos prometeu é fiel. Não é qualquer um não, Rafa. Não é o candidato a vereador que promete e não cumpre, o candidato a prefeito que fala e não faz, o deputado que promete e não cumpre. Ele está dizendo não, o escritor aos Hebreus está dizendo não, vamos nos apegar à firmeza, à firme esperança que professamos. Qual é a esperança que nós professamos? A esperança que nós temos um Deus, a esperança que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Esta é a nossa esperança. Nós não somos daqui não, meus irmãos. E aí o escritor diz assim, agora considerem uns aos outros. Verso 24. Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos-nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tem 4 expressões aqui, que nós vamos caminhar para o fim pensando sobre elas. Quais são as 4, irmão Marcos? Primeiro, apeguemos-nos à firmeza e à esperança que professamos. Segunda, consideremos uns aos outros, para que incentivemos o amor e as boas obras. Terceiro, não deixe de se reunir como igreja. Quarto, mas procuremos-nos encorajar-nos uns aos outros. Irmãos, a Bíblia por si só, ela se autoexplica. É por isso que nessa noite eu vim aqui para te dizer uma coisa, meu irmão. Não anda sozinho não. Sabe por quê? Porque se você ficar sozinho, um dos primeiros sinais de quem está sozinho, sabe qual é? Estar desencorajado. Sabia, Rafa? Um dos primeiros sinais que nota que você está se isolando, que você está de fato um pouquinho longe, é quando você começa a ficar desencorajado. Ovelha que anda sozinha se torna presa fácil para o lobo. Aí o nosso compromisso com o corpo, nosso compromisso com a igreja, nosso compromisso com esse organismo vivo. Eu não estou dizendo compromisso com o templo, estou dizendo compromisso com pessoas, relacionamentos, é disso que eu estou dizendo. Ele precisa ser priorizado e resgatado. Sabe por quê? Porque senão nós ficamos desencorajados. Em outras palavras, é aquela antiga frase que você já ouviu: uma brasa longe do braseiro. O que acontece com ela, Léo? Léo, você já cozinhou em fogão a lenha? Não, né, Léo? Mas o Nivaldo já. Nivaldo veio lá do interior do Ceará. Uma Berenice também, que é mineira, já assou muito biscoito em fogão a lenha, muito pão de queijo. Aí você pega um pau de fogo e tira ele lá do braseiro. Aí você afasta ele lá. Ele começa bonito, queimando. Aí daqui a pouco, Stephanie, ele vai fazendo assim, ó. Daqui a pouco ele está o quê? Sem mais nada. Gélido, frio. Sabe o que acontece com quem não vive a comunhão com os irmãos? Nos primeiros dias você acha até que você vai dar conta. Nos primeiros dias você está se vendo forte demais. Aí você vai se afastando. Aí hoje você não participa, amanhã você não assiste, você não se vincula, você acha que está cansado demais. Aí daqui a pouco a coisa vai esfriando assim, Nivaldo, ó, vai afastando. Aí você deixou de participar uma vez, deixou de estar na outra. Aí a terceira, você já não sente mais nem aquela vontade. Aí daqui a pouco você já está tratando aquilo como o quê? Como normalidade. Se apaga. Se apaga.
É por isso que aqui o escritor aos Hebreus está nos ensinando que nós não podemos ficar sozinhos, porque se nós ficarmos sozinhos, nós vamos ficar desencorajados. E aí ele diz: considerem uns aos outros. Tenha consideração uns com os outros. Sabe por quê? Porque uns aos outros vão nos incentivar ao amor e às boas obras. A unidade da igreja incentiva o amor e a boa obra. Quando você está unido com o corpo, você é motivado a ajudar, a caminhar, a socorrer, a partilhar o que você tem com quem você não tem. Você ajuda. Nós temos visto isso aqui todo mês. Gente que está junto, que está agarrado, que está pegando na unidade, está firme. Quando você está firme, você tem vontade de estar, de ajudar, de caminhar. É por isso que o escritor aos Hebreus, no versículo 24, está dizendo assim: considerem uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Às vezes você não estava nem motivado em fazer, mas você é incentivado e você faz. Você tem uma ação de bondade, você abençoa o outro. Por quê? Porque como você está no grupo, você está envolvido, você está no corpo, isso te abençoa. Mas você está sozinho. Aí quando você está sozinho, você começa a apagar, você começa a sumir, você começa a escurecer, você começa a estar longe de Deus. Você orava, já não ora mais. A vitamina O vai baixando, ó. Ó, Rafa. Ó. Aí a comorbidade vai chegando. A vitamina P vai baixando. Aí a outra, que é a vitamina U, de andar em unidade com os irmãos, também está baixa. E aí a coisa vai piorando. É por isso que o escritor vai dizer em segundo lugar: não deixe de se reunir como igreja. Você já parou, Rafa, para perguntar por que o escritor aos Hebreus deu essa orientação à igreja? Por que, irmão Edson? Qual a razão do escritor aos Hebreus virar, irmão Josimar, e dizer para os irmãos assim: vocês não podem parar de se encontrar não, vocês não podem parar de se reunir não? Por quê, Carol? Sabe por quê? Porque lembra que na antiga aliança, eu fiquei imaginando sobre isso. Ele vinha ao templo e oferecia o sacrifício. Agora, como o sacrifício é eterno, e foi uma só vez e é para sempre, o que poderia chegar no coração? Já está resolvido, não está? Se está resolvido, eu preciso ir lá? Não. Irmãos, sem dúvida alguma, uma vez salvo, salvo para sempre. Crente não perde a salvação, as escrituras dizem isso. Agora tem uma coisa, que quem é salvo, quem tem experiência com Jesus, jamais quer estar longe da igreja, jamais quer estar longe do povo de Deus, jamais quer ficar longe da convivência, do amor, da caminhada com os irmãos. Aí o escritor aos Hebreus está dizendo: não deixe de estar com o povo de Deus. Sabe por quê? Porque tem uma turma aí que está com esse costume, está achando agora, diz assim: eu posso ser crente sem igreja, vou ser crente em casa. Já viu, Carol, esse movimento agora? Tem esse movimento agora. Eu estou dizendo, não é no tempo de pandemia não, isso já era antes, Rafa. Tem uma turma dizendo assim: ó, você é crente em casa. Primeiro, eu nunca vi dedo sobreviver longe do corpo. Corta ele e tira para ver. Como é que você vai querer sobreviver se você não está vinculado ao corpo? Como é que você vai querer ter vida que vem da videira verdadeira que é Jesus, e que vem sobre nós, que somos os ramos, e Ele nos abençoa, a vida no corpo? Você acha que você pode ser cristão e odiar a igreja? Eu não sei que geração é essa que fala tão mal da igreja, que acha que todo problema é a igreja. Não, o problema somos nós, querido. Nós que precisamos amadurecer e aprender a suportar um ao outro, amar um ao outro e aprender a se relacionar. São 28 mandamentos de mutualidade: levar as cargas uns dos outros, chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros, confessar as nossas culpas uns aos outros. E vem um movimento assim: não, agora eu vou ficar em casa, sem igreja. Fiquei chateado. Estou chateado com a igreja. Meu irmão, como é que tu está chateado com a noiva de Jesus? Irmãos, a igreja é a noiva de Jesus. Ele só vai voltar aqui, Rafa, só para uma coisa. Sabe para quê? Para buscar quem? A igreja. E você está chateado com a noiva?
E você acha que você pode viver sem a noiva? É por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: não deixe de se reunir, não deixe de estar com o povo de Deus, não deixe de caminhar com o povo de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes você vai se acostumando com esta vida longe da presença de Deus, e você vai sendo amoldado, e você vai sendo assim, como que enganado. Sabe por quê que nós não podemos deixar de nos reunir e estarmos juntos? Porque nós precisamos nos encorajar uns aos outros. E por que, Rafa, nós precisamos nos encorajar? A Bíblia dá a resposta. Sabe por quê? Porque aquele dia se aproxima. Que dia é esse? Você sabe que dia é esse, Gabriel? Que se aproxima? Você sabe, Rafael, que dia é esse? Você sabe, Cacá, que dia vai ser esse? Já disse os irmãos da minha paixão por alguns autores que eu gosto de ler, e um deles é Max Lucado. Max Lucado tem um livro dele muito interessante, diz: Ele vai voltar. Ele conta uma história que me fez ficar pensando. E eu queria pensar nessa história com você. Imagine você voltar para casa. Você voltando agora para casa, numa sexta-feira. Imagine, Stephanie, você pegando ali a Estrada Parque, vindo para Águas Claras. Aquela vontade imensa de chegar em casa. Irmão Marcos, depois daquele dia de tanto trabalho, voltar para casa e já vem fazendo planos. Vou encontrar a Isabel, vou encontrar a Cacá. Hoje é sexta-feira, vamos sair, comer uma pizza. Brunão, depois daquele dia assim, voltando para casa, o bebê já chegou, e você como aquele pai ansioso para chegar em casa e ver o bebê. Imagine esse dia, você voltando. E aí de repente, irmão Edson, você que talvez está conosco de Brasília, fora de Brasília, não vai entender muito o que eu estou dizendo, mas quando a gente vem do plano piloto para cá, e a gente passa pelo Guará, e a gente começa a descer na EPTG, a gente vê o horizonte assim. Quem está aqui há muitos anos lembra que ali, lá atrás não tinham prédios, eram poucas moradias, e a gente viu o horizonte tão belo. É como aqui em Samambaia. Olha, do pôr do sol lindo é aqui em Samambaia. Você vê assim um horizonte, que coisa linda. Samambaia é a terra da bênção. Aí você vê aquele horizonte, você vê o pôr do sol assim, sabe? Só que aí de repente, Stephanie, lá na frente você vê que os carros começam a parar. E aí você vê que os carros começam, você começa a ver aquele monte de luz vermelha. Sabe quando você vai vendo que todo mundo vai pisando assim no freio? E aí de repente você começa a ouvir um som, irmão Josimar, de uma orquestra. E de uma orquestra que você nunca viu igual. Aquela afinação, Carol, aquela afinação, e você ouve assim, vozes como de anjos. Imagine esta cena, você voltando para casa, e de repente você olha, e os carros começam a parar, as pessoas começam a descer, e começam a olhar no horizonte, e você para o seu carro, desce e começa a olhar, e no horizonte você começa a ver miríades e miríades, milhares e milhares de anjos vindo com poder e glória. Ao lado dele, o Senhor da igreja, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, vindo buscar a sua igreja. Oh, aleluia! Esse dia vai chegar. É por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: ajude, encoraje um ao outro. Sabe por quê? Porque esse dia está aproximando. Eu quero dizer a você uma coisa: você pode achar que está demorando, você pode achar que isso não vai acontecer, essa promessa parece ser demorada, assim como nos dias de Noé. Vai chover, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar água, e o povo disse: esse camarada foi doido. Agora ele está construindo essa arca desse tamanho aí, Rafael. Ele foi doido. Até o dia que ele entrou com a sua família, e o povo deve ter ficado do lado de fora falando assim: ó, lá vai o doidinho do Noé, lá vai o doidinho do Noé, está entrando. Ele entrou, e
o Senhor fechou a arca por fora e choveu. A Bíblia diz que será assim. As pessoas não acreditam. Talvez você disse, já faz tanto tempo, pastor, e essa promessa não se cumpre. A palavra de Deus diz que ela ainda não se cumpriu, porque Ele está sendo longânimo, para que muitos se arrependam e cheguem ao conhecimento da graça de Deus. Cristo voltará para buscar a sua igreja, e nós, como igreja de Jesus, precisamos continuar marchando, um povo em marcha, proclamando o Evangelho, com pandemia, sem pandemia, indiferente da situação. Nós precisamos proclamar que Ele voltará para buscar a sua noiva, e esta volta é breve. Irmãos, pense nos dos sonhos, pense nos dos sonhos que eu tenho. Talvez Ele possa voltar para mim antes, como Ele já voltou para muitos, como hoje Ele voltou para o meu querido pastor Sanches, que já está de volta em casa. Meu querido pastor Sanches hoje voltou para casa, lá no Rio de Janeiro, homem de um caráter extraordinário. Voltou para casa hoje. Josimar, ele já está com o pai. Mas eu queria tanto, irmãos. Irmão Pedro Ulisses, eu queria tanto encontrar com meu Senhor, com poder e glória nas nuvens. E a palavra de Deus que naquele dia os que morreram em Cristo serão ressuscitados e vão receber um novo corpo e estarão com o Senhor da igreja para sempre, porque Ele voltará para buscar a sua noiva, Ele voltará para buscar o seu povo, Ele voltará para buscar a sua igreja. Então o escritor aos Hebreus está dizendo: encorajem uns aos outros, ajude uns aos outros, ame uns aos outros, ajude na caminhada, não deixa ninguém para trás, tenta estender a mão, levanta um ao outro, caminha. Sabe por quê? Porque esse dia está chegando, e esse dia está mais perto do que eu e você imaginamos, e esse dia vai chegar. A palavra de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo agora na sua segunda carta, ele já é um pastor experiente, já tinha vivido muitas experiências, tinha maturidade espiritual, teve experiência de ter encontro pessoal com Jesus, um homem que viu tantas coisas espirituais. Ele escreve para Timóteo e diz agora o seguinte: Timóteo, muita atenção. Presta atenção, Timóteo, sabe por quê? Porque nos últimos dias, Timóteo, quando os tempos estiverem para terminar, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí Paulo fala o que vai acontecer. Eu vou falar para você agora, vê comigo se não parece que foi o que eu ouvi hoje no jornal. Stephanie, Paulo está dizendo assim, isso escrito há quase 2000 anos atrás, hein? Paulo estava dizendo: nos últimos dias, vocês vão encontrar homens egoístas. O que a gente vive? Nos últimos dias você vai encontrar homens avarentos. Nos últimos dias vocês vão encontrar homens presunçosos, arrogantes, blasfemadores. Aí você me diz assim: pastor, sempre isso existiu. Mas eu posso te dizer uma coisa: isso pode sempre ter existido, mas nunca como agora. E eu vou te dizer uma característica dos últimos dias: filhos desobedientes aos pais. Nós nunca tivemos uma geração que gostou tanto de afrontar o pai e a mãe como essa. Sabe por quê? Olha o que as escrituras estão dizendo. Nos últimos dias os filhos seriam o quê? Desobedientes. Você já viu em outra geração, gerações passadas? Você diz assim: pastor, na época do meu pai a gente nem passava perto. Não era medo não, era respeito. Existia respeito com os pais. Como é que são essas gerações agora? Vem mais. Ingratos. Que geração ingrata. Ingratidão, impiedade, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Irmãos, nós nunca tivemos uma geração tão soberba como essa, de achar que é o centro do universo, de achar que tudo tem que girar em torno de si, porque é o meu direito, a minha vontade.
A gente é tão soberbo, o ser humano se tornou tão soberbo que ele acha no direito de ordenar a Deus. Deus, o Senhor tem que fazer isso. A que ponto nós chegamos? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aí eu abro um parênteses aqui. Tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas não está ouvindo. Irmãos, o Covid, Deus está falando e está falando alto. Eu tenho dito isso aqui na igreja, eu tenho dito isso a você. Deus está falando e está falando alto e a gente não está entendendo. Não aceitam a verdade. Insensatos. Mas Paulo diz a Timóteo: seja perseverante, prossiga, prossiga. Este é o desafio dos últimos dias. Muito em breve a trombeta vai tocar. Muito em breve a trombeta vai tocar. Muito em breve a trombeta vai tocar. Tem gente que acha que isso não vai acontecer, não, mas ele virá com grande poder e glória sobre as nuvens, e ele voltará para buscar a sua igreja. Ele não vai levar nem o templo, não. Ele vai levar gente, mas gente que tem compromisso com ele, gente que está na sua face, gente que busca, gente que se relaciona. Por isso, a comparação é a noiva. Ele é o noivo e a igreja, a noiva. Não anda sozinho não, meu irmão. Fica longe do povo de Deus não. Não fica longe não. Hoje o Senhor está dizendo que essa comorbidade da ausência de compromisso com o corpo precisa ser vencida. Daqui a pouco nós vamos voltar. Mas eu quero desafiar você. Não estou dizendo que o compromisso é necessariamente estar aqui, não é isso. Eu estou dizendo é o seu compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos adorar ao Senhor. Mas hoje eu preciso deixar uma pergunta para você agora. Talvez tem muitos anos que você não ouve uma mensagem que fala da volta de Jesus. Talvez tem muitos anos que você não é confrontado sobre isso, porque tem muita gente que está esquecendo. Nós estamos tão apegados nesse mundo que a gente está esquecendo que isso é uma realidade da igreja. Se ele voltasse ainda hoje, você estaria pronto? Você estaria preparado? Pense nisso. Vamos adorar ao Senhor e eu quero voltar para orar com você. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.